Olá, amigos. Ponto de Vista Saúde está começando. Já está aqui conosco o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa. Professor, bom dia. Bom dia. Eu quero me reportar mais uma vez àquela situação de Sacramento que já foi comentada aqui, em que o médico, ao receber uma mocinha de 17 anos que havia sido assaltada e por isso estava com o joelho ferido para a produção de um auto de corpo de delito, recomendou que ela tirasse toda a roupa. Isso gerou uma denúncia por parte da moça, que não quis se submeter ao procedimento de assédio sexual. E, efetivamente, o caso está sendo apurado. Mas eu reitero a pergunta ao senhor: é um comportamento padrão, como diz o médico, de se determinar à paciente que tire toda a roupa em função de um ferimento no joelho? Olha, o procedimento realmente é correto. Agora, acrescentar outras palavras, como eu vi, aí não é correto, aí é incorreto. Agora, o problema precisa ver que se realmente houve esse meu bem, né, que ele falou, né? Segundo a moça, sim, na hora da calcinha, ele disse: tira a calcinha, meu bem. Porque é importante o médico, principalmente quando tem trauma, examinar o corpo inteiro. Até recentemente saiu uma reportagem na Veja sobre o atendimento à Lady Di, a Diana, né, a princesa. Ela tinha apenas um ferimento no supercílio, enquanto todo o seu corpo sangrava por dentro. Aí vamos admitir, fazendo um paralelismo um pouco diferente, que essa pessoa, ao cair, tenha batido, por exemplo, a barriga. Ela pode ter uma ruptura de baço. E a Lady Di, ela não tinha nada externamente, só isso. Até há uma crítica que, se ela tivesse, a polícia tivesse atendido com 20 minutos, que se gastasse 50 minutos até chegar no pronto-socorro. 50 minutos. Se fosse em 20 minutos, ela teria sido salva. E depois que fizeram todos os procedimentos, a única coisa que encontraram externamente era um corte no supercílio. Porque o indivíduo pode cair achando que machucou só o pé. Se for uma queda violenta ou bater em alguma coisa, o abdômen só, pode ter uma ruptura de baço e sangrar por dentro. Quando se descobre isso, já não tem mais condição. Mas com o exame clínico se percebe isso? Percebe com o exame clínico. A hemorragia interna, por exemplo, se percebe com o exame clínico? A barriga fica dura, né? Existe uma rigidez abdominal, o indivíduo fica anêmico, a pressão cai, e essas medidas têm que serem tomadas imediatamente. E a forma de sabê-lo é examinar realmente o corpo inteiro. Mas nessas situações, professor, não caberia ao médico ou a qualquer um profissional que esteja examinando uma paciente explicar que há necessidade daquele procedimento, ao invés de ir dizendo: vai tirando a camisa, a blusa, a saia, a calcinha? Não seria lógico explicar o porquê do procedimento? Não, seria lógico. Inclusive, não é uma forma adequada de tratamento. Não, você tira a roupa. Mas não, eu preciso examinar, né? Preciso fazer um exame e tal, dar roupão para a pessoa. E, em casos suspeitos, a enfermeira deve acompanhá-lo. Uma artrose no cotovelo é motivo para mandar tirar a roupa, professor? Olha, uma artrose no cotovelo não, mas outras doenças do cotovelo, né? Uma artrose só de cotovelo não. Mas aí existe o erro inverso. Às vezes, o indivíduo pode ter uma hanseníase, que nós falamos, em que só existe um espessamento do nervo cubital aqui no cotovelo. Aí ele tem que ver o corpo inteiro, porque pode ter uma mancha, como eu disse da outra vez, anestésica, sem sensibilidade, que é a primeira manifestação de Hansen, da doença de Hansen, né? Então, o corpo se liga, viu, Wellington? O cotovelo pode ter ligações com muitas outras lugares do organismo. Professor, quando o médico vai examinar uma paciente numa situação como essa, em que precisa da pessoa realmente se despir por inteiro, não seria lógico chamar uma enfermeira? Não, lógico. Para estar junto? Não, lógico, tem que chamar. Até mesmo para quebrar um pouco a inibição da pessoa que ali está?
Agora precisa ver qual lugar que ele estava, né? Por exemplo, se no hospital, na Santa Casa de Misericórdia de Sacramento. Não, aí está certo. Quer dizer que se for, por exemplo, num outro lugar em que não existe enfermeira, ambulatório, não sei, eu acho que aí não há dúvida. Houve se for verdade, né? Sim. Isso aí. Houve uma falha. Devia ter se chamado uma enfermeira ou usasse outras palavras para falar isso. Apenas para completar esse assunto, o experiente delegado César Felipe, que está apurando o caso, decidiu que irá interrogar outras pessoas que já passaram, desculpem, que já passaram por outro procedimento com esse mesmo médico para ver se este realmente era o procedimento padrão dele. Se ele encontrar lá uma velhinha de 70 anos que foi passar por um exame de corpo de delito e o médico mandou que ela tirasse toda a roupa, ele vai entender, desculpe, que realmente esse é o procedimento padrão adotado pelo médico. Mas a velhinha de 70 anos, é difícil acontecer isso, né? Não sei, não, essa violência que por aí está. Não, se for 70 anos, pode cair também, ter uma queda, mas... Sem dúvida, sem dúvida. Professor, está aqui na Folha de São Paulo a questão da judicialização da saúde, dizendo dos gastos que o SUS tem tido através de cumprimento de determinações judiciais da compra de medicamentos. O que o senhor acha dessa interferência da Justiça na saúde? Eu acho que não é bem uma interferência, né? É adotar um método que talvez vai ser adotado aqui, é a Justiça ter peritos para isso. Só que peritos terão que ser peritos na matéria, né? E um só não é suficiente. Como é que eu vou julgar, por exemplo, a indicação de um remédio para tratar câncer, por exemplo, um linfoma? Tem que ser hematologista. Se for algum problema de hepatite C, que há medicamentos caros para hepatite C, quem tem que fazer o julgamento, e é perito, é o gastroenterologista ou o infectologista. Se for doença reumática, né, artrite reumatoide e outras doenças reumáticas, remédios caros, é necessário que seja um reumatologista para poder fazer o julgamento. Contratar um médico para fazer isso não dá. Agora, que realmente existe um abuso na prescrição desses medicamentos caros, existe. Daria para tratar de 500 diabéticos, por exemplo. Um tratamento, né? 500 diabéticos poderiam ser tratados. E eu acho que quem comenta isso é o secretário de Saúde de São Paulo, que é um sujeito altamente qualificado, professor titular da Universidade de São Paulo. Ele diz o seguinte: quando é necessário o medicamento, tem que ser dado. Agora, é preciso terem sido utilizados outros medicamentos anteriores, os mais simples. Por exemplo, existe muito medicamento eficaz que é retirado do mercado, porque ele é barato, porque precisa vender outro mais caro. Infelizmente, a indústria farmacêutica contribuiu muito para o progresso da humanidade e para a saúde, mas tem esse lado, esse viés comercial, que também ela não faz caridade, né? Tem lá seus motivos. Hoje está difícil, hein? Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta e eu quero falar para você aqui sobre a 57ª exposição Feira do Livro Espírita, que vai acontecer do dia 10 ao dia 16 deste mês, das 8h30 às 20 horas, com instalação no dia 10 às 20 horas, na rua Segismundo Mendes, 50. A promoção é do Departamento de Difusão Doutrinária da Aliança Municipal Espírita de Uberaba. Livros a preços de editoras, ou seja, é realmente com a intenção simplesmente de divulgar a doutrina espírita e não de se obter lucro. Professor, presente nossa convidada de hoje. Eu acho que nós vamos tratar hoje um assunto extremamente importante,
principalmente para crianças, velho. Principalmente os casos de urgência em crianças recém-nascidas. E Uberaba tem assim, o privilégio de ter um centro de terapia intensiva pediátrica. Para cuidar dessas crianças que nascem com problemas ou adquirem os problemas durante o período intrauterino. É no Hospital das Clínicas, né? Da Universidade Federal Triângulo Mineiro. E nós vamos conversar aqui hoje com a doutora Débora Leles Oliveira, que é especialista, uma pediatra especialista nessa matéria. E vamos abordar aqui os problemas decorrentes disso. Porque o UTI de adulto é importante. A de criança é para fazê-la continuar a viver. A do adulto atua, às vezes, salva muitas vidas. Mas pessoas com 70, 80 anos, né? A resposta é muito diferente, né? Da criança, não. Doutora, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigada. Eu perguntaria à senhora logo de início o seguinte. A gente ouve falar tanto sobre a improdutividade do serviço público. Nesse centro aí voltado para a criança, as coisas funcionam como deveriam funcionar? Pois é, a gente tem certeza que funciona. A gente trabalha lá, a gente participou da fundação desde que abriu. E começamos com 5 leitos, depois passamos para 7, depois passamos para 11 e há uns 3 anos passamos para 20 leitos. É um número suficiente para uma cidade do porte de Uberaba? É um número suficiente, tá um número suficiente. Não é para a cidade é muito. A gente atende em cerca de 21 municípios, né? A gente tem procurado atender, temos praticamente uma taxa de ocupação de 95%, 98%. Desses 20 leitos, a gente, por sermos uma UTI mista, a gente atende tanto criança recém-nascida, de 0 a 28 dias, como criança maior, até 13 anos, 14 anos. E dos 20 leitos, 80% é preenchido por recém-nascido, de Uberaba e da região toda. Cerca de 21 municípios. E normalmente temos atendido e não fica um leito vago um dia, muito raro, né? E às vezes tem gargalos que fica uma criança ou outra esperando em cidade vizinha. E tem acontecido o que a equipe fica muito feliz é que agora as gestantes estão vindo, né? Porque a melhor forma de você transportar um neném é na barriga da mãe. E a gestante de risco, que vai ter um neném prematuro, que vai precisar da UTI, antigamente nascia na cidade e o neném era transportado em ambulância, no colo das enfermeiras, chegava aqui, tinha muito pouco a se fazer por ele. E hoje, assim, os pedidos de vaga já são para gestantes. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, vem gestante que é atendida em região fora, né? É encaminhada a gestante, ela é internada aqui, olhada aqui. Esse parto que evolui para parto prematuro é controlado. Ou então a criança nasce aqui e imediatamente vai do bloco cirúrgico para a UTI. Ô Débora, nesse caso de fora, é feito o diagnóstico então anterior de um parto com risco elevado? Claro, são gestantes de risco. Aí as gestantes de risco normalmente são encaminhadas para o ambulatório de ginecologia de obstetrícia de risco, que é a doutora Marina que faz, lá no Hospital Escola, né? E essas crianças normalmente, o parto é feito no Hospital Escola, né? E ainda temos gestantes que chegam de fora sem um pré-natal, né? Pois é, esse que é o problema, essas crianças, né, nasceram, às vezes, em outras cidades, bem transportadas e foi indicada UTI, a criança está precisando, mas por fatores que poderiam ser evitados. Essas com mulheres, o pré-natal adequado. Elas chegam sem o pré-natal por falta de serviço público nas cidades delas
Ou por ignorância mesmo? É difícil te falar isso. A gente acredita que seja ignorância delas mesmo. Muitas vezes a gente vê que às vezes são adolescentes. São adolescentes que não tiveram orientação, que engravidaram na adolescência. A gente comenta muito que um planejamento familiar bem feito começa a se fazer quando a menininha está no primário. Né? Débora, quais são as causas? Segundo ano, né? Para planejar e depois evitar um parto na adolescência, que é um parto com muito maior risco, né? Uma gestação com muito maior risco. E quais são as causas mais frequentes desses distúrbios, desses problemas aí? Que doenças são? Evitáveis, né? Hipertensão gestacional, normalmente. Mães com algum problema de saúde já prévio, que não controlam, né? Diabetes gestacional, né? Drogadição, infelizmente temos filhos de mãe drogadita dentro da UTI. E tem aumentado isso? Tem aumentado. Infelizmente tem aumentado. E aí temos também as cardiopatias congênitas, que é de diagnóstico no pré-natal. E essas crianças precisam nascer em local que tem UTI. Quer dizer, doenças do coração, né, a gente explicar melhor, isso, que a criança nasce com ela. Nasce com ela, e esse diagnóstico é feito intraútero. Essa gestante tem que ser encaminhada para dar luz num local que tem UTI, para essa criança nascer, e o máximo de transporte é do bloco cirúrgico à unidade, né, a UTI. A bibliografia recomenda, inclusive, que a unidade de terapia intensiva neonatal tem que ser colada no bloco. No bloco cirúrgico onde a criança nasceu, para evitar até o transporte de um andar para o outro. É para fazer a cirurgia já... Ou fazer a cirurgia imediatamente, ou a criança nasce, vai ser atendida na UTI e não tem o transporte mesmo, o risco do transporte. Mesmo de um andar para o outro no hospital. No hospital escola nós temos incubadores de transporte, o oxigênio, a criança é recepcionada por um pediatra. É feito todinha a rotina de reanimação quando é preciso e ela vai para a UTI. E mesmo assim recomenda-se evitar um transporte demorado e comprido para a criança que nasceu. As mortes de crianças em UTI são frequentes? Não. Não são, não. Se a mãe fez um pré-natal adequado e essa criança nasceu prematura por algum fator que não deu para se evitar, e essa criança foi para uma UTI, de 1 quilo a 1,5 kg, praticamente a gente tem conseguido dar muita alta, né? Tem conseguido uma taxa de sobrevivência muito grande. Abaixo de 1 quilo ainda a mortalidade é alta. Mas antigamente, antes da década de 80, uma criança de 1 quilo a 1,5 kg praticamente muito raro sobreviveu. Hoje a gente praticamente tem uma taxa de sucesso muito grande. Inclusive sem infecção hospitalar? Inclusive, elas uma criança, para você ter uma ideia, abaixo de 1 quilo, a média de internação é 80 dias. Abaixo de 1 quilo. Fica em média 80 a 90 dias no hospital. Mas com 20 leitos, como é que vocês estão fazendo milagres lá, né? Não é milagre. Não, milagre é sim, pela demanda. Quer dizer, se ela fica 80 dias ali... 80 dias. Está ocupando uma vaga. Está ocupando. Então, tem as de 80 dias, mas tem as que ficam uma semana, as que ficam mais rápido. Os pós-operatórios de média e grande cirurgia também vai para lá. Em 5, 6 dias a gente resolve dar alta, né? E esse prematurinho, que eu falei, são os abaixo de 1 quilo, em média 80 dias. São poucos também, né? Provavelmente. São muitos. Pois é, então aí a pergunta tem mais fundamento. Não, tá certo. A rotatividade não é muito alta, mas a gente tem conseguido atender a demanda, professor. Pelo menos aqui da cidade, com certeza. E se às vezes a gente nega a vaga num dia, em 1 dia ou 2 a gente já consegue essa vaga. Nós não estamos naquela situação de decidir sobre quem morre e quem sobrevive. Ai, por favor, não estamos, não.
Às vezes a gente pensa em um dia, né? Eu vou subir esse primeiro que está no pronto-socorro e amanhã eu desço o outro do berçário, né? Porque a gente tem uma outra ala que fica as crianças que não estão precisando de UTI ainda, mas podem vir a precisar. O que determina a prioridade entre 2 crianças e uma única vaga? A mais grave. A mais grave. Professor, nesse aspecto aí de mortes em hospitais, por que nunca se ouve falar em uma apuração em hospital, a não ser quando seja um caso extremamente escandaloso? É comum números elevados de mortos em hospitais? Ou não? Eu acho que a proporção deve ser mais ou menos semelhante às outras situações de injustiça que ocorrem no Brasil. E o que é essa proporção? Quer dizer, deve existir uma série de problemas, né, e que não se resolve não por causa da incompetência do médico. Por quê? Porque sim, pode faltar remédio. Quando um policial, alguém morre nas mãos de um policial, isso é objeto de uma apuração. Ainda que seja contra o sistema, e não especificamente contra o policial. Mas e quando se morre em um hospital público, por exemplo? Há alguma preocupação de saber se faltou medicamento, faltou equipamento, se o profissional estava lá cumprindo o seu horário? Eu posso falar pelo profissional. Agora, as outras situações são os problemas da saúde pública brasileira. Falta de investimento em saúde, falta de material, falta de medicamentos. Às vezes, o médico não tem esses instrumentos na mão e ele pode ser considerado culpado. Aliás, aqui não é corporativismo, né? Nós vamos analisar do ponto de vista de justiça. Quer dizer, como um médico pode trabalhar num lugar que ele não tem a menor infraestrutura. Mas pelo Código de Ética, o médico deve se submeter a essa situação ou ele deve chiar? Não, deve. Se ele agiu com negligência, imperícia e imprudência, ele deve responder por isso. Não é isso. Eu quero saber o seguinte, o médico que trabalha em um hospital sem nenhuma estrutura para o atendimento a que se propõe. Ele deve denunciar isso? Deve denunciar ou não? O que diz o Código de Ética? Deve denunciar. Ele, inclusive, não deve aceitar subemprego. Mas se ele não aceitar, o que vai acontecer? Ele vai ficar um sujeito fora do meio dele, do meio ambiente, quer dizer, trabalhando por salários miseráveis, até nem isso, aviltantes. É aviltante que se paga para um médico aqui que trabalha na saúde pública. Muito menos, quer dizer, não é fazendo um paralelo com outros profissionais, mas pela responsabilidade que ele tem, ele devia ser bem pago. Doutora Débora, a senhora se sente bem remunerada pela União, pelo trabalho que faz? Muito. Me sinto bem remunerada. Gosto do que eu faço e sou muito feliz lá dentro. Outra pergunta aqui para a senhora que fez uma referência. Não, eu queria fazer uma exceção aqui. Talvez essa exceção, ou as exceções são raras, mesmo porque o Serviço Público Federal é um pouco diferente, né? Eu acho que a diferença é que a mulher é mais coração, não, professor? Não, eu acho que tem uns corações igual, com o mesmo funcionamento. Sim, sim. Mas em termos de sentimentos, não, né? Não, olha, é difícil fazer essa análise, viu? Mas é claro que a mulher, como mãe, a mãe sempre é diferente do pai. A mãe fica sem comer para que o filho coma, né, professor? Ou quando manda fazer algum seguro, pode fazer no nome da mãe, que ela não vai dar o cano depois. Tá difícil fazer no nome do filho, né? Mas essa situação mas eu entendi o que você quer falar. O médico, ele não tem esse espírito de denúncia. Não sei se você tem observado. Isso não é covardia, não, professor? Ele sabe que ele está trabalhando em um local que não tem a mínima estrutura para atender bem a um paciente. Vamos falar do serviço público. Não é? Ele sabe que não tem condição, que ele não será mandado embora porque ele é concursado e ainda assim ele se omite. Isso não é covardia? Não, eu não acho que seja covardia não, viu, Wellington?
Porque quem devia tomar essas providências são os chefes, né? Porque a eles cabe esse olhar amplo sobre o problema. Então, eles também deveriam ser chamados a atenção. Com certeza. Porque às vezes há reclamações, eu preciso disso, daquilo. Mas tem reclamação. Né? Tem reclamação? Tem, eles reclamam, Wellington. Pois é, então não é o problema. Eu acho que muitos reclamam, escrevem, reportam a chefia, reportam a direção, pedem, solicitam. E daí a gente pega e fala, vamos fazer a limonada do limão que nos deram. E porque o paciente está ali. Sim. Né? Você não vai abandonar o posto, não é? Você vai trabalhar. Então vamos trabalhar com o que tem. Mas o que eu assisto é que a gente reclama. Eu reclamo, peço, já vi colegas que reclamam, que pedem. Né? Agora tem o problema das mãos amarradas. Quer dizer, o que a doutora Débora falou aqui, olha, eu preciso de um instrumento tal. Aí para comprar esse instrumento, leva 2, 3 meses, porque tem que ter licitação, tem que ter uma série de burocracia. Não tem verba. Por exemplo, tem verba para comprar isso, aquilo. Não tem verba para comprar papel para eletrocardiograma. Quer dizer, esse é o problema da saúde pública no Brasil. É o problema de verba. Não sei se você viu na Folha de São Paulo, na aplicação dos estados brasileiros em saúde, como manda a lei. A maioria não aplicou a verba. Ou se o fez, foi só para fazer prédio, ou para fazer estrada ou viaduto, que era para ser aplicado nessa situação que você falou. Doutora Débora, a senhora fez uma referência aqui às mães com drogadição. Quais são as as consequências para os bebês? As crianças nascem com síndrome de abstinência. As crianças nascem com síndrome de abstinência, com distúrbio de pressão, com insônia, com insuficiência respiratória, né? E a gente, às vezes, tem que entubar, ajudar a respirar, monitorar o coração e dar o remédio, droga, a droga que eu falo é... O remédio, para combater isso mesmo, né? E o que o futuro reserva a essas crianças, do ponto de vista de drogadição? De drogadição, nunca vi nenhum trabalho relacionando, né? Porque a mãe não tem esse problema. Mas normalmente essas mães drogadictas, elas não cuidam dos filhos, né? Aí o futuro é muito difícil para essas crianças por isto, né? A mãe não consegue formar vínculo com essas crianças. E elas ficam, se outros familiares não cuidar, essa criança não vai ser cuidada. E as consequências do álcool e do fumo? Do álcool e do fumo. O fumo normalmente leva a baixo peso mesmo do nascimento. Baixo peso ao nascimento são crianças menores. E o álcool está relacionado com malformação mesmo, malformação cardíaca, malformação de vários órgãos, né, que a criança pode nascer. E a gente, assim, a mãe alcoólatra também, a dificuldade é o dar a alta para essa criança, para a mãe drogadicta e para a mãe alcoólatra, né? Normalmente o que a gente faz é chama o conselho tutelar e passa o caso com o assistente social para acompanhar essa mãe com essa criança. Aliás, existe, doutora, queixa de que o conselho tutelar está sendo extremamente rigoroso com as mães. O conselho está retirando das mães crianças e colocando em abrigo, aqui em Uberaba, no caso, a casa de proteção, que é uma medida legal, mas estão entendendo que está havendo um certo exagero por parte do conselho tutelar, que é melhor a criança, na maioria das vezes, ficar junto à mãe, ainda que cercada de carências, do que ser levada para uma casa de proteção. A senhora tem alguma análise sobre isso? O que seria melhor? Claro que não estamos falando como medida extrema, né? Mas de uma situação normal. Olha, sem dúvida nenhuma, uma criança estar com a família é sempre muito bom. E principalmente com mãe. Ninguém substitui mãe. Inclusive, a gente está desde setembro do ano retrasado, abrimos a UTI para a mãe ficar durante o dia com a criança. Mesmo o prematurinho, o pequenininho,
precisa do olhar materno, né? São crianças que, como eu te falei, ficam 2, 3 meses lá dentro da UTI, sem afeto, porque nós somos técnicos, né? Ela fica sem o afeto, sem um afago, sem um olhar. E essa criança, a gente viu que os trabalhos mostraram que as crianças que saíram da UTI das primeiras foi na década de 70 e 80 e hoje estão com problema. A gente viu que os trabalhos mostraram que elas estão se separando mais, com mais problema psíquico e até suicidando mais. Então está se perguntando até que ponto 2, 3 meses sem o afeto materno, contato, não está fazendo mal para essa criança. Com certeza faz. Então, pensando nisso, eu acredito sempre que ficar no seio familiar é sempre melhor que abrigo. Mas não tenho, a gente não tem, cada caso é um caso, não é verdade? Cada caso é um caso. E sempre nessa família tem uma tia, tem uma avó, né? De repente que pode cuidar dessa criança. Mas mãe, pai é muito importante. Carinho, afeto é muito importante para a criança. E o abrigo nem sempre. E não só para a criança, né? O carinho e afeto fazem falta não só para a criança. Para todos, exatamente. Talvez para a criança mais um pouco, né? Sim. Esse grande questionamento nós que mexemos com UTI é quanto à humanização mesmo, né? Muito triste. Eu tive um paciente que depois que saiu de lá, a gente acompanha ainda no consultório e ele um dia falou para a avó: vó, você sabe onde que eu estava antes de vir aqui para essa terra? Ele tinha uns 5 aninhos. A avó, aonde? Ô vó, eu estava dentro de uma caixa que tinha um monstro que só tinha mão. Né? Então, a caixa, ele ficou na UTI quando ele era petitinho, ficou 1 mês e meio conosco. Incubadora, né? Na incubadora. E ele Mas fez a mão é de quem? E a mão era da técnica, do médico. Não, você... Você vê? É interessante. O senhor vê, né? Ele relacionou a caixa e a mão do monstro. Porque o monstro, ele ia lá dar banho, ele picava para colher sangue, ele punha o aparelhinho. E aí a avó explicou, mostrou foto da incubadora, que era a caixa. De alguma forma ficou marcado para ele. Por que ele lembrou disso dessa forma? Um menino muito esperto, muito inteligente, né? Passou muito mal conosco. Mas essa falta, esse afeto, a gente tenta fazer com que as mães fiquem na unidade. Porque foi muito difícil a gente conseguir o lugar para a mãe, a comida para a mãe lá dentro. E hoje está aberta a unidade para a mãe ficar o dia todo. E a gente vê alguns casos que as mães não ficam, né? Que não podem ficar também. Então, é mais uma coisa que a gente quer pedir para as mães ficarem. A unidade está aberta de manhã até às 7 da noite para ficar a mãe junto com a criança, ajudando mesmo. Débora, esse trânsito de pessoas dentro da UTI não tem nenhum perigo por causa de infecção hospitalar? Você está fazendo mestrado em infectologia pediátrica. Eu queria aproveitar, por exemplo, qual é o índice de infecção hospitalar na UTI pediátrica, visto que a criança tem menos resistência? Olha, cada mês e cada época do ano é um índice. Então, não adianta eu falar em geral, que ela é baixa, o nosso índice de infecção. Mas o mais importante é o seguinte, doutor Hamid, a UTI ela é construída, ela é planejada, a distância entre os leitos são respeitados, né? A incubadora é transportada, a gente tem protocolos lá dentro de cuidados da pele do RN prematuro, como lavar, como embrulhar, como limpar a pele, o que passar. A gente tem protocolos de como cuidar dos catéteres, a gente tem protocolo, quem vai pôr a mão lá dentro, a gente tem protocolo, como que a técnica vai mexer, como ela vai lavar a mão, a padrão, o médico. É um trabalho que é feito assim, 24 horas por dia, a gente se policiando para infecção hospitalar. Bom, o trânsito de pessoas a gente evita bastante, tanto pelo barulho, um sussurro perto da incubadora pode levar até hemorragia intracraniana numa criança pequenininha,
não é verdade? Que mecanismo deve? Eu achei interessante isso. É barulho mesmo. Barulho. Então porque barulho faz mal para todo mundo, né? Para todo mundo, inclusive para quem trabalha lá dentro, né? Então, assim, o prematuro, por ser prematuro, ele tem 40%, 50% de chance de ter hemorragia intracraniana só por ser prematuro. Né? Então, se chora ou se leva susto, a portinhola da incubadora se bate com força, esse barulho lá dentro amplifica, fica muito forte. Né? A gente fez um trabalho lá de chamar as fonoaudiólogos e mostrar para a equipe o que é decibel e qual o decibel permitido, né? Então, e isso, gente, é um trabalho, assim, é difícil, é de formiguinha, porque todo dia a gente esquece. Quanto menos a gente percebe, a gente está conversando alto lá dentro ou falando de coisa que não pertence. Tem que ter uma patrulha de silêncio lá também, então, né, Wellington? Aliás, a patrulha de silêncio deve agir fora desse ambiente, né? Esse é um problema. O barulho, ele pode matar de coração, viu, Wellington? Doutor, mas isso deu uma ideia. Patrulha do silêncio, a gente chama de projeto de urbanização e um dos pilares do projeto de urbanização é o barulho da equipe, né? A gente pode batizar de patrulha do silêncio. Inclusive, esse é um problema de hospitais brasileiros, viu? É um problema nos hospitais brasileiros o barulho, que não tem o menor respeito com os pacientes. Verdade, doutor. É um barulho tremendo. Então, e quanto ao trânsito, a gente evita, mas a mãe é muito bem-vinda lá dentro, pelo amor de Deus, a mãe é muito bem-vinda, vai ser sempre. Ela vai nos ajudar, ela vai dar essa parte de afeto. A gente gosta muito dela lá dentro, ela é sempre muito bem-vinda. Qual é a distância da UTI do centro cirúrgico? Mais ou menos, por causa do trânsito de infecção. Não, mais ou menos, longe. Não, é um andar, o centro cirúrgico é no terceiro, a UTI é no segundo. No segundo? Doutor. Não, porque o local de cirurgia, por exemplo, geral, em que há possibilidade de contaminação muito grande, principalmente cirurgia abdominal, né, que se mexe com o intestino e tal, a facilidade de uma bactéria atingir um lugar de menor distância é maior. E a resistência bacteriana, Wellington, ela é mortes no Brasil por resistência a antibióticos. Então, aquela tomada de posição da Anvisa proibindo a receita de antibiótico, proibindo não, exigindo a respeito de antibiótico, é extremamente válida. Que há uma preocupação mundial, né, disso aí. Resistência bacteriana. São as mortes que poderiam ser evitadas. Mas não, toma antibiótico receitado pelo vizinho, né, vai criando essa resistência. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Quero reafirmar aqui para vocês que a 57ª Exposição Feira do Livro Espírita vai acontecer do dia 10 ao dia 16 deste mês, das 8h30 às 20 horas, na rua Segismundo Mendes, 50. É uma promoção da Aliança Municipal Espírita de Uberaba. Livros a preço de custo, simplesmente para divulgação da doutrina espírita. Nós estamos falando mais uma vez com o professor Ramide Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa, e com a doutora Débora Aparecida Oliveira. E tem mais algumas coisas, né, doutora? Oliveira é o último. Oliveira é o último. Então, normalmente, a gente, no abreviar, é o último que fica agregado, né? Doutora, é muito comum, sobretudo as mães de primeira viagem, empacotarem os bebezinhos nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Isso é bom para o bebê? Nós estamos falando de uma temperatura normal, não estamos falando nem de muito frio, nem de muito calor. Não, é normal. A criança tem que ser aquecida um pouco mais que a gente. Eles não conseguem manter a temperatura igual a gente, né? Então, a gente orienta mesmo para aquecer até eles engordarem e conseguir manter mais a temperatura. O nenê novinho, principalmente o recém-nascido, ele tende a, se tiver muito frio, esfriar muito o corpo, muito mais que a gente. E se tiver muito calor também, eles esquentam muito. E às vezes tem 38, 39 graus por causa do calor e até desidrata. A gente já viu várias vezes criança novinha com muito calor e perde pela pele bastante água e até desidratam pelo calor. E chegam às vezes até nós
com 38, 39 graus. E não No é calor? febre. No calor. Pois é, no calor, qual deve ser o comportamento da mãe? Porque no frio ela empacota. Ela empacota. Mas e no calor? Ó, no calor é bom senso, né? É colocar o nenê novinho até um mês, mais ou menos, mesmo no calor, vai ter que ter mais roupa do que todo mundo. Mas no calor pode ser uma malinha só, no máximo um coelhinho em volta, não precisa daquele tanto de pano que coloca, né? Do saquinho de carregar a criança ou da manta grossa, não precisa. Mas que o nenê precisa ser mais embrulhado, precisa, porque ele não consegue manter a temperatura como E a gente. partir de que idade se deve deixar a criança mais à vontade? 2, 3 meses dá pra deixar um pouco mais igual a gente. E água? Muita água? Ou não? Leite materno. Leite materno, não precisa de água, né? A gente pede, por favor, para as mães amamentarem, para as mães amamentarem, não tem um leite que substitui o materno. E o leite materno também mata a sede, o equilíbrio dele entre água e sódio é perfeito. Então, em tese, não precisa da água. Doutora, nos primeiros meses, é muito comum a mãe, quando começa a dar algum tipo de chá ou algum outro tipo de alimento para a criança, líquido, Que idade? a partir de algumas semanas, né? De meses já. Né? É muito comum a mãe, por achar que a criança não está gostando do sabor daquele líquido, adicionar um pouquinho de açúcar. Isso é aconselhável ou desaconselhável? Então, a gente pede que a partir do 6º mês, quando a gente introduz suco, fruta, a tendência é que não se adoce, né? Mas suco de maracujá não tem como, temos que adoçar. Suco de acerola não tem jeito, temos que adoçar. Qual é o motivo? Porque o paladar é muito ruim, né? Não, mas o açúcar Ou tem algum outro motivo intrínseco aí? Não tem motivo intrínseco. Não tem motivo. Aliás, eu até Isso acrescentaria... também é hábito, é hábito mesmo nosso, né? Então, mas eu perguntaria, senhora, desculpa, qual é a necessidade de dar para a criança um suco de alguma fruta que não tem um paladar bom nesses primeiros meses, tendo de recorrer ao açúcar para que ela tome? O açúcar não é desaconselhável? Não, o açúcar em excesso é desaconselhável. Mas veja bem, um suco de maracujá é muito saudável, né? E não tem como tomar. Sim, mas há necessidade de dar o suco de maracujá para a criança? Há necessidade para variar, para a criança experimentar e crescer tomando suco. Mas o suco também não tem frutose? Tem frutose. O problema é esse, que é um tipo de açúcar também que faz menos mal. A criança forma o paladar para o futuro? É nessa idadezinha? Amamentando já forma o paladar. A mãe Se quiser que o filho coma jiló no futuro, tem que dar jiló para ele enquanto... Mas jiló é demais também, né? Ai, jiló não tem jeito. Jiló... Ninguém aguenta essa. Pode ser, olha, o açúcar, eu entendi o que você disse, Hélio. O açúcar do suco, se for dado comedidamente, não tem problema. Agora, o que as pessoas dão é o pirulito, é o chiclete, é o chocolate, é o guaraná. E cedo, né? E cedo, a criança às vezes com 8, 9 meses, todo mundo leva uma bala, leva um... Corante, Wellington, corante. Nossa, corante. Corante. Então o açúcar desse suco é muito inofensivo, perto do que as pessoas dão a partir de 6, 7 meses para a criança. Esse não tem necessidade nenhuma. É o doce de leite. Ah, não, mas ele tá olhando. A criança olha mesmo. Não precisa dar doce para a criança. Esse doce. Agora, o açúcar do suco e bem inofensivo, né? Perto desses outros açúcares, né? Eu já assisti mãe pôr um refrigerante na mamadeira e dando. Até, esse negócio de olhar é um olhar diagnóstico já da criança, sabendo que é doce de leite. Não é que esse olhar aí, não, é só em tom jocoso aqui, não, né? A criança, ela tem até 1 ano, é fase oral, né? Ela tudo leva na boca. Então, tá vendo a mãe levando na boca, né? E a criança, ela imita o que a mãe faz, o que o pai faz, né? Então, se a mãe tá comendo ou o pai, também quer comer aquilo, então é por imitação. Tanto que a gente pede que para as crianças aprenderem a comer bem, o pai e a mãe têm que comer bem.
né? Tem que comer bem junto com ela. Hoje as famílias não estão nem almoçando junto, né? Pai para um lado, mãe para o outro, criança almoçando com o empregado, ou almoçando em escola. E aí ela vai imitar quem? Não é verdade? Porque ela pode aprender a comer jiló. Se o pai e a mãe comer jiló, vai comer jiló, com certeza. Outra coisa que é muito saudável também, a gente pede para os pais levarem as crianças no varejão, né? Mostrar o tomate, a couve, vamos comprar essa tabu, isso aí já está ensinando a comer também. Mesmo que ela experimente e não goste, aos pouquinhos, por imitação, vai aprender também. Ô, Débora, essa fase oral tem alguma coisa a ver com Freud? Não, eu vou deixar a psicóloga falar. Mas você acredita nisso ou isso é uma justificativa para... Não, eles levam tudo à boquinha mesmo. Eles sentem o mundo pela boca, né? Desse primeiro ano de vida. Deixar isso para psicólogo, não é psiquiatra. Professor. E quanto à medicação para a criança, doutora? O professor Hamid vive dizendo aqui sobre a inconveniência de medicamentos sem prescrição médica. A maioria das nossas mães, obviamente, não tem condição de ter um médico por conta, ou um médico para o qual possa ligar. Certo. E é muitas vezes a vizinha que receita, olha, o meu filho, eu dava tal coisa para ele. Vai lá, a senhora, e compra tal coisa. Quais são as consequências disso, ou podem ser as consequências disso? Não, as consequências são sérias, né? Porque a criança é única. E o pediatra estudou e tá com a prática dele para avaliar uma criança, aquela criança específica. Então, às vezes, o que é bom para um não é bom para o outro. O que eu vejo na prática é que as mães têm medo, Wellington, de dar o que a outra deu. Assim, há uma conscientização maior. Sim, assim, na prática eu vejo que uma ou outra que dá o que a vizinha falou, o que o outro falou. O que a gente vê às vezes é que elas repetem receita, né? E aí aquelas com menos acesso à saúde mesmo, menos acesso às vezes não tem condição de ter um pediatra, tem que ir no serviço público, às vezes as filas são longas e as crianças estão passando mal, elas repetem receita. Mesmo assim não está adequado, porque existem medicações, principalmente corticoide, que às vezes é passado em caso de bronquite, a mãe repete e ele tem efeito colateral se usado muitas vezes no ano ou em tempo prolongado. Principalmente na criança, viu? Sim. Principalmente o corticoide, que impede o crescimento. E outra coisa que eu queria lembrar aqui, que não pode se dar corticoide à noite para criança, né? Tem que ser de manhã, que vai evitar o crescimento de epífise. Que se for de manhã, tem risco, mas é muito menor. Doutor, o que diferencia o pediatra dos demais médicos? Porque o pediatra me parece que fica com o celular ligado 24 horas por dia, né? E atende. Sim. O professor Hamid é uma exceção do que eu estou falando aqui em relação aos demais médicos. Não, obrigado. O que diferencia o pediatra das demais especialidades? Vou ajudar ela um pouquinho, Wellington. O que diferencia? O perigo é maior, Wellington. Né? O perigo é maior da criança, né? A urgência da criança... O velho diz que quando morre, ninguém faz agradecimento no jornal. Quando o pediatra, sim, né? Quando criança, aí o negócio é diferente, né? Missa e tal. Então, a velhice é desprezada, né, velho? Criança tem que ser tratada com mais, né? Celular ligado 24 horas por dia, etc, né? Senão o risco é maior, né? Ou não é? É sim, professor. A criança é muita doçura, né? É muita inocência. Então, o que diferencia é que às vezes a gente se identifica com eles, né? E também se identifica com a mãe. Porque, assim, na realidade, é muito sublime uma pessoa te levar uma criança no colo para você ver, não é? É muito sublime, porque você tem que pensar que ela está te levando o que ela tem de mais precioso, não é? E te entrega. Então, isso é muito sério. Então, isso toca a alma da gente, não é verdade? Dá para perceber pelos seus olhos. Doutora. Isso. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos.
Professor, não tem feriado semana que vem, viu, professor? Não tem não? Quinta-feira será dia de trabalho. Não, mas já está marcado. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta na semana que vem, se Deus assim o permitir. Até lá. Obrigada. Ó, o secretário. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.